Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai trabalhar nesse vídeo um pouquinho o grupo mais simples dos carboidratos, que são as ozes, ou também aparece com maior frequência como os monossacarídeos. O que é importante de tu lembrar a respeito deste grupo de carboidratos? Esses monossacarídeos, eles são os carboidratos mais simples de todos. Ou seja, significa que são os carboidratos que nós temos com uma menor cadeia carbônica. E por isso, uma informação importante já que nós destacamos na aula anterior. Essas ozes, esses monossacarídeos, eles não sofrem hidrólise. Para a gente conseguir degradar esse tipo de carboidrato, a gente vai precisar de um conjunto de reações muito mais complexas. Como lá, por exemplo, uma respiração celular, um processo de fermentação, uma respiração anaeróbia. Então eu vou ter um envolvimento de várias reações mais complexas para conseguir degradar estes compostos. Tudo bem? E ainda como um fator importante, quando pensamos nesses monossacarídeos, a cadeia carbônica é bastante reduzida. Regra geral, a gente diz que eles têm em torno de 3 a 7 átomos de carbono. Por que eu digo regra geral? Tem livros de bioquímica que já aceitam aí de 3 a 9 átomos de carbono. Mas na literatura do ensino médio, ainda para nós, aparece de 3 a 7. Fundamental, claro, que tu lembre que é uma cadeia carbônica curta. E pensa na consequência disso. Essa cadeia carbônica curta acaba tornando esses carboidratos solúveis em água. E aí, essa relação de solubilidade, nós temos que relacionar a facilidade de transporte desses caras a partir dos fluidos corporais de um organismo, não só de um animal, mas de uma planta também. A nossa capacidade de estar metabolizando, de transformar esses compostos, essa solubilidade influencia diretamente nisso. E, regra geral, os monossacarídeos apresentam a propriedade do sabor adocicado. Então, por isso, esses carboidratos podem ser ditos, sim, açúcares. Por que eu te chamo a atenção? Nem todo carboidrato é um açúcar. Porque nem todo carboidrato tem um sabor adocicado. Tudo bem? Tranquilo? Bueno, quando falamos desses monossacarídeos, a gente ainda classifica eles de acordo com a quantidade de carbonos. Então, por exemplo, quando a cadeia carbônica tem 3 carbonos, a gente chama esses monossacarídeos de trioses. Uma das trioses que eu gostaria que tu destacasse aí nas tuas anotações é o gliceraldeído, que se apresenta numa forma de aldose e entra como um intermediário no metabolismo dos compostos orgânicos aqui. Frequentemente aparece nas reações lá de respiração celular, de fotossíntese, de fermentação. Ele entra realmente como um intermediário na transformação, na degradação ou síntese destes carboidratos. Então é um carinha que frequentemente tu vai ouvir a gente falar dele, tá? Quando nós pegamos os carboidratos que apresentam 4 carbonos na sua cadeia, são chamados de tetroses. Aqui é um grupo que passa bastante batido para nós em prova. Quando tem 5 carbonos, aí nós temos as chamadas pentoses. Essas pentoses tu vai pegar o teu marca-texto e vai destacar no material. É um dos grupos aqui mais importantes dentro de monossacarídeos. E faz uma observação no teu material que as pentoses são carboidratos que desempenham uma função estrutural. Tudo bem? Então, as pentoses apresentam uma função estrutural. Quem é que a gente deve conhecer aqui de pentoses?
a desoxirribose, que nós encontramos na estrutura do nosso DNA. Lembra que a sigla DNA significa ácido desoxirribonucleico. Por quê? Na sua conformação estrutural, temos a desoxirribose. Temos que conhecer também a ribose, que nós encontramos nos nucleotídeos de RNA. A sigla RNA vem de ácido ribonucleico. Então faz parte da estrutura dos nucleotídeos de RNA. E ainda não esquece, eu já vou te mostrar na sequência, mas a ribose está presente na molécula de ATP, a nossa principal moeda energética para o metabolismo celular. Tudo bem? E ainda te chamo a atenção aqui para a ribulose, aonde entra como um intermediário lá no ciclo de Calvin-Benson, que acontece durante o processo de fotossíntese. Tudo bem? Mas esses caras todos têm função estrutural. Aqui eu gostaria de te mostrar um detalhe bem importante para a questão estrutural dos carboidratos, que eu te chamei a atenção no nosso vídeo anterior, para a fórmula geral. Observa que a ribose e a desoxirribose não são isômeros, tá? Ambos apresentam 5 carbonos na sua cadeia. Estão enumerados ali, o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Mas a quantidade de oxigênio muda. Porque observa ali no carbono 2 que está em destaque. No carbono 2 da ribose, a gente tem um hidrogênio e uma hidroxila, fora os outros carbonos, claro. Já na desoxirribose, a gente tem no carbono 2 apenas os 2 hidrogênios. Então observa que a quantidade de oxigênio vai ser diferente. A ribose tem um oxigênio a mais do que a desoxirribose. Então é um exemplo de carboidratos que tem a mesma quantidade de carbonos, mas não são isômeros. Tá bem? Então só chama atenção para esse detalhe que é pertinente aí. Certo? E aqui eu te mostro a molécula de desoxirribose nos nucleotídeos de um DNA. Olha só, a desoxirribose está representada em cinza ali. Em amarelo nós temos um grupamento fosfato que estaria ligado à desoxirribose, e essa desoxirribose vai estar ligada a uma base nitrogenada. A base nitrogenada ali representada em verde, pela adenina, pela guanina, pela citosina ou pela timina. Então a desoxirribose é uma pentose de função estrutural nos nucleotídeos de DNA. Assim como a ribose é uma pentose de função estrutural nos nucleotídeos de RNA. Tudo bem? E aí, quando nós pegamos a molécula de ATP, lembra que a sigla ATP significa adenosina trifosfato. Adenosina significa adenina ligada à ribose. Esses dois elementos representam adenosina. E trifosfato por quê? Está ligado a 3 grupamentos de fosfato. Certo? Então observa que a ribose está presente na molécula de ATP. Porque a gente sempre lembra do RNA, e aí aparece uma questão lá falando do ATP, tu acha que é bobagem, e não, né? Mas, mais do que verdadeiro. E nós temos também, como um grupo importante aqui dentro das pentoses, a ribulose, que é o intermediário na síntese dos compostos orgânicos lá no processo de fotossíntese. Atua aqui no famoso ciclo de Calvin-Benson, ou popularmente conhecido como ciclo de pentoses. Beleza? Mas isso a gente está falando de carboidratos que tem 5 carbonos na sua cadeia. A gente tem um grupo importante também para as provas, que são os carboidratos que têm 6 carbonos. E aí são chamados de hexoses. Faz um destaque no teu material que
Enquanto as pentoses têm função estrutural, as hexoses têm função energética. Essas hexoses a gente consegue jogar num processo de respiração celular, a gente consegue jogar num processo de fermentação para a obtenção de energia. Então, por isso, é função energética. E aí tu tens que lembrar da glicose, da galactose e da frutose. Glicose entra como a principal fonte de energia dos seres vivos. Galactose é super válido tu lembrar que é o monossacarídeo característico do leite e dos seus derivados. E quando nós pegamos a frutose, nós, claro, naturalmente encontramos em grande quantidade nos vegetais, mas, cuida, frutose encontramos em grande quantidade no líquido seminal dos animais. Por que no líquido seminal dos animais? A frutose é importante para a manutenção dos espermatozoides. Pode parecer estranho quando a gente lê isso numa questão, mas é mais do que verdadeiro. Tudo bem? E se tu observar essa representação aqui da glicose, da galactose, da frutose, tu vai ver que esses caras aqui realmente são isômeros. Todos eles têm uma mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. A fórmula deles é C6H12O6. Mas a organização estrutural é o que acaba diferenciando eles um pouquinho. E isso tu consegue observar aqui nessa imagem, né? Onde nós temos uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica da glicose, da frutose e da galactose. Tu consegue observar que a organização espacial da molécula, né, a estrutura, é que acaba diferenciando um pouquinho um do outro. Tudo bem? Bom, espero que tu tenha gostado. Nessa aula a gente falou um pouquinho do primeiro grande grupo dos carboidratos, que são as oses e que naturalmente aparecem em prova pra gente como os monossacarídeos. Carboidratos bastante simples e que podem estar atuando tanto de forma estrutural quanto de forma energética. Certo? Qualquer dúvida eu estou à tua disposição, faz as tuas anotações e eu já te convido para assistir a nossa próxima aula para a gente falar dos carboidratos um pouquinho mais complexos. Tá bem? Um bom estudo para ti e até a próxima aula. Tchau, tchau!